Olá pessoal, boa noite a todos e a todas. Prometendo que eu tinha falado para vocês, tá? O que é que eu peço para vocês frisarem na disciplina de legislação empresarial? Quando a gente fala da questão, né, do material aqui, a gente fala, é bom vocês focarem sobre a questão do direito, que o direito ele pode ser definido como aquilo que é mais adequado para o indivíduo, né? Então, aquilo que for a mais adequado para que ele consiga viver em sociedade, nós estamos começando a falar sobre fundamentos que interessam à coletividade e começam a falar sobre direito. Tudo começa por aí. Depois a gente faz a classificação do direito que a gente já viu, que o direito ele pode ser dividido em duas esferas, o direito público e o direito privado, tá? A gente já falou sobre isso. Também a gente passa para o próximo falando sobre as fontes do direito. O direito se divide em fonte material e fonte formal. A fonte formal é a única fonte que ela é subdividida em dois itens. Fonte que é imediata, que na fonte imediata nós temos a lei, porque a lei propriamente dita ela já vai tentar resolver e sanar a situação. E a fonte imediata, que são os nossos costumes. Às vezes aquele chegada, a gente dizer assim, menino, fica quieto, né, dentro da sala de aula, que não precisa de lei para penalizar. Então, o direito e suas fontes são divididas em duas esferas, a fonte material e a fonte formal. E a fonte formal se subdividindo em duas fontes, imediata e imediata, tá? Passando para o próximo item, nós falamos sobre o direito objetivo e o direito subjetivo. A diferença entre os dois é porque o direito objetivo ele é movido por regras jurídicas que são obrigatórias, que tem que entrar, que é mais ou menos a lei. E o direito subjetivo ele tem o interesse protegido pela lei, mediante o recolhimento da vontade individual. Então, um é protegido pelo direito, protegido pela lei, e o outro é um conjunto de regras jurídicas, tá? Falamos um pouco sobre a questão do contexto histórico que surgiu o direito empresarial, que começou através da troca denominada por escambo, que deu origem ao comércio, né? Que é a troca comercial que havia, pela qual o produto excedente utilizado não útil, era trocado, né? Então, a ausência de era trocada por outro, e assim se atendia à necessidade. Quando a gente a troca, a gente já começa a falar de comércio. A origem foi a equivalência, né, do surgimento da moeda, quando começou a troca, aí começou a pensar, não, é a mesma coisa de eu trocar o feijão pelo fubá. Aí você diz assim, será que essa troca está sendo justa? Qual o valor do feijão? Qual o valor do fubá? Então vamos tentar trocar isso por uma moeda, porque aí começa a questão comercial, mesmo que surgiu através do escambo, começou a levar mais ênfase com a valorização e com o aparecimento da moeda. Tá? E a gente falou um pouco sobre a questão do gado, do sal e outros itens, e aí eu vou passar para a parte que a gente é mais pertinente, né? A gente sabe um pouco dessa evolução histórica, a teoria da empresa, né? Que em 1942 começou a unificar as matérias civil, como trabalhista e comercial, criando e elaborando o Código Italiano, que deixou praticamente e passou a ser chamado de direito empresarial, que aí começou a surgir a era do empresário, quando unifica a questão trabalhista, civil e comercial. E o primeiro código, como não existia o código comercial, o código que entrou em vigente para tentar fazer essa pergunta foi o Código Civil através da Lei 10.406 de 2002, tá? E a gente fala, isso foi na terceira fase da teoria da empresa. Falamos um pouco também sobre o sujeito da atividade empresária, com o artigo 966 do Código Civil, que define o que é empresário. Gente, frisa isso aí. Empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produzir ou fazer circular bens e serviços, tá? Então, frisa bem isso aí. O artigo 966 estuda bem esse slide, que ele vai considerar que é o empresário. É aquele que exerce atividade organizada econômica para produzir ou fazer circular os bens e serviços.
Nessa atividade também empresária, é uma atividade organizada que produz e também faz circular bens e serviços. Também numa visão econômica, ela tem fatores que são principalmente importantes. Capital, eu preciso de capital para começar a questão da circulação de bens e serviços, insumos, mão de obra e tecnologia. Então, quando a gente fala de economia, a gente fala também de capital, mão de obra, tecnologia e trabalho, tá? Mas aí, para a gente, enquanto comércio, precisa de mercadoria, e essa mercadoria que a gente fala são os insumos, tá? Aquele que exerce atividade empresária e não efetiva seu registro, ou seja, não tem registrado que é uma atividade empresária, através do que? Quem é pessoa jurídica, quem tem seu CNPJ, não é considerado empresário de forma regular, é considerado atividade empresária irregular. Presta atenção nessas observações, tá? Você pode exercer a atividade empresária, mas se você não efetivar o seu registro com a atividade empresária, você é considerado um empresário irregular. Outra questão bastante importante é: suas atividades que excluem o conceito de empresa, o exercício, mesmo que profissionalmente, da atividade intelectual e natureza científica que a gente viu em sala, ele não é considerado empresário. Ele pratica uma atividade intelectual de professor, como a gente falou, tem elementos de empresa, mas não configura atividade empresária. Só aquele que exercita e que cobra a atividade como empresário, aquele que realiza a atividade sem estar utilizando da questão do corpo docente, sendo atividade intelectual, não pode ser configurado como atividade empresária. Tá? A gente falou que isso, tá, podemos chamar de elementos de empresa. Falamos também sobre criar uma regra com exceção, tá, da atividade empresária, tá, que é uma das coisas, como por exemplo na atividade intelectual que se constituirá como articulação pelo profissional dos fatores de produção. A forma como vai ser articulada, ela tem suas exceções, mas como você no exercício de trabalhar com cursos e outras coisas, exerce atividade empresária. Mas o profissional que está dando as aulas, ele produz uma atividade intelectual. Ok? O empresário individual é a pessoa física, pessoa natural, é aquele que sozinho organiza os fatores de produção. Esse é o empresário individual. Tá? Pode ser pessoa natural, todo o seu patrimônio responde frente aos riscos da atividade econômica. A gente falou sobre a Lei 12.441, nós falamos sobre sociedade empresária, que é a pessoa jurídica contratual ou estatutária, que quando o contrato for celebrado por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas que se comprometem reciprocamente contribuir para a formação e manutenção da empresa, partilhando resultados, é a sociedade empresária. Gente, estuda esse slide, estude, como também a atividade empresária, tá? E aquele que não pratica atividade empresária regular. Também é definido aquele que são salvas exceções previstas no artigo 982, com o objetivo do exercício da atividade própria de empresário. Outra questão importante é sobre a sociedade entre os cônjuges. A gente já falou sobre isso em sala, é muito importante. Estude isso aí, gente. Possibilidade dos cônjuges exercerem livremente a atividade empresária entre si e ambos com terceiros. Estuda essa parte aí que é importante no que diz respeito ao regime comunhão universal de bens e a separação obrigatória. Outra parte importante é que a gente está falando sobre quem é a sociedade empresária. Pessoa jurídica e não seus sócios. Constituída por um contrato social celebrado de no mínimo 2 pessoas. Instrumento acordado e ajustado com seus interesses recíprocos. Quem é a personalidade jurídica, gente? O que é que faz? É aquele que no exercício de sua inscrição,
ele começa a ter no seu ato constitutivo um registro competente. É aquele que define qual é a atividade com que está trabalhando, com que ramo eu estou trabalhando. Então é o que dá a característica e a personalidade jurídica, tá? É o que diz, é feito uma pessoa, qual é a sua personalidade? É a sua característica empresarial. Também falamos com a intenção de impedir que a personificação jurídica seja instrumento para assegurar a impunidade de atos sociais fraudulentos. A jurisprudência passou a adotar a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também chamada de superação da penetração. Estuda esse slide também. Teoria da desconsideração da personalidade jurídica ou da separação e da penetração, que consiste em colocar de lado episodicamente a autonomia patrimonial da sociedade, possibilitando responsabilização direta e limitada do sócio por obrigação que, em princípio, é da sociedade. Isso é um fato de tentar impedir juridicamente para assegurar a impunidade dos atos fraudulentos. Isso é desconsideração da personalidade jurídica, também chamada de teoria da superação e da penetração, para que não haja essa forma de adentrar e se tornar impune aos atos fraudulentos. A teoria da desconsideração utilizada sempre que houver indícios de fraudes, abusos de direito, não é para desconsiderar apenas o risco empresarial. Ela está utilizada para quando houver indícios de fraudes. Como a gente falou, o nome empresarial, estuda esse slide, dividido em 3 designações: firma do empresário, firma ou razão social e denominação. Tudo isso está elencado no que a gente estudou dos seus artigos 1156 até o 1151. Ok. E o que é um nome empresário, gente? É a sociedade que pode ter firma ou denominação social. É submetido ao princípio da veracidade daquilo que existe e que deve estar de acordo com a composição dos seus sócios, constando o nome de um ou mais sócios, pessoa física. E o que é a denominação? É atendendo ao princípio da novidade, da expressão da fantasia, por isso que diz nome empresarial ou nome fantasia, devendo constar o objeto social em que trabalha. A gente fala também sobre uma sociedade limitada, que pode optar pela firma ou denominação social, tanto o nome da empresa, a personalidade jurídica, como o nome fantasia, que pode ser escrito por extenso ou abreviado. Sociedade anônima também, ou nome empresarial, quando o aditivo da sociedade anônima ou companhia por extenso ou abreviado. Estabelecimento empresarial é um complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária, tá? Deixa eu ver mais. A natureza jurídica do estabelecimento é uma universalidade de fato. São os bens corpóreos e incorpóreos dos quais o empresário se utiliza para o desenvolvimento da empresa. Estuda esse slide, estuda a classificação das sociedades quanto ao seu objeto. Ela pode ser simples ou pode ser empresária. Simples quando é constituída pela prática dos atos diferentes da atividade empresária com fins econômicos. Empresárias é a exploração da empresa com objetivos econômicos. É atingir fins econômicos, a prática de atos diferentes da atividade empresária. Tá? Classificação conforme o Código Civil das não personificadas. Sociedade em conta de participação. Personificadas adquire a personalidade jurídica de forma obrigacional. Um é mais a fantasia, o outro é mais a originalidade. Tá? Classificação quanto à estrutura econômica e ato constitutivo de pessoas, é a figura dos sócios, que são as pessoas, e de pessoas e contratos, quando a qualidade vem dos sócios e do elemento principal, que é a empresa. Tá? De capital, o que importa é o investimento e não os sócios. De capitais institucionais, o foco disso, a sociedade é o capital investido e não os sócios. Tá, gente? Então, a partir disso aí,
a gente faz a primeira parte do nosso material e eu envio para vocês, desejando para vocês uma excelente noite e um bom final de semana.